questão é boa, polêmica, vamos entrar nela. Primeiro o seguinte, Gilvan, vamos entender o seguinte, apoio, todo ele é bem-vindo. Você não escolhe apoio, tá certo? Nós vimos com o nosso movimento, inicialmente, a Ordem para Todos, de dezembro, construindo um movimento plural, horizontal e democrático, amplamente democrático. E a gente diz sempre o seguinte, além de ser democrático, ele é suprapartidário. Nós temos gente no nosso movimento de todas as matizes. Esse movimento apoia uma chapa. Qual é a chapa? É Hora de Mudar, a qual eu estou encabeçando. Vim com o suporte de 2.100 advogados assinando, com abaixo assinado pedindo a nossa candidatura. Pois bem, nesse leque de apoio, a primeira acusação que nos fizeram é que eu era candidato apoiado pelo PT. Depois me disseram que eu era um candidato apoiado pelo PSOL. Né? Por quê? Porque vinham com essas acusações tentando nos isolar, colocar que era um grupo restrito, um grupo pequeno. Com o passar do tempo, houve a declaração de apoio do presidente da Assembleia. Então vamos lá. O presidente da Assembleia é um advogado. Né? E como advogado ele pode manifestar o apoio que ele queira, como qualquer outro advogado. Houve uma festa nossa, de lançamento da nossa candidatura, deu 3 vezes mais a quantidade de pessoas que houve no lançamento deles. Eles fizeram um lançamento pequeno no comitêzinho lá deles, deu 400 pessoas, anunciaram que deu 1.000, tinha 400, nós colocamos lá no Expresso do DEP com 1.452 advogados. No meio desses 1.452 advogados estava lá o presidente da Assembleia. Manifestou o apoio a nós, como manifestaria a qualquer outro advogado que fosse oposição ao atual presidente da OAB, qualquer um outro. Esse apoio, o que é que significa? Significa uma aliança? Não. Significa um apoio que não tem nada, absolutamente nada em troca, como qualquer outro advogado, porque se viesse pedir alguma coisa em troca, não teria. Nessa mesma festa, não houve sequer anúncio do nome no palanque, não foi chamado para o palco, não foi sequer citado. Ou seja, há um apoio, e esse apoio, como todo e qualquer advogado, é bem-vindo. Por exemplo, hoje, a OAB, diferentemente desse tipo de apoio, que nós não escondemos porque ele está escancarado, está todo mundo, é público e notório, não há qualquer esconderijo de nada, até porque a minha história de 25 anos de advocacia foi a história de construir pontes, de construir diálogos. Foi assim a vida toda. Eu sou advogado sindical, eu sou cravado, nasci e cresci nas negociações políticas, nas negociações entre empregado e empregador, né? Tentando construir pontes, tentando sempre construir diálogo. E assim foi. Mas esse apoio demonstra a pluralidade e a musculatura que o nosso movimento adquiriu. Porque nós não ficamos isolados. Aqueles que apostavam no isolamento do nosso movimento, no isolamento da nossa chapa, na restrição ideológica da nossa chapa, quebraram a cara, porque viram que nós crescemos e criamos uma amplitude muito grande. Agora, do ponto de vista de independência, quando um presidente da OAB vem a público dizer que, num artigo no blog do Jamildo, independência ou morte, para mim isso mostra um desespero muito grande do outro lado. Mostra que nessa campanha, nessa reta final, é o vale tudo. E eles sabem e fazem acusações que sabem que são inverídicas. Porque, veja bem, hoje, na verdade, há uma instrumentalização política por parte da gestão atual da OAB, que já vem há 9 anos. Quem comanda a OAB é vereador do Recife e é secretário da cidade do Recife. Há uma instrumentalização por dentro da OAB com um partido político. Quem foi homenageado no dia 10 de agosto, em ocasião, nas vésperas de advogado, não foi um advogado, foi um deputado federal do mesmo partido do vereador, secretário da cidade. Ou seja, ali quem controla é um partido político. E aí vem falar em independência da nossa parte. Nós temos uma pluralidade, nós temos gente de todos os partidos, e até sem partidos. Eu sou sem partido, eu não tenho filiação a qualquer partido. E disse no debate, o meu partido é a advocacia militante. É para ela que nós estamos voltados. É para ela que nós estamos querendo discutir os problemas da advocacia. Deixa eu lhe perguntar, só para concluir esse assunto, como é que o senhor avaliou essas iniciativas da OAB ante o presidente da Assembleia? Teve a questão da reeleição, que é uma coisa mais recente, é a 4ª reeleição do presidente da OAB, do presidente da ALEP, me perdoe, e também a questão do nepotismo. Como é que o senhor avaliou institucionalmente o papel da OAB? Do ponto de vista institucional, vamos entender o seguinte. Já tinha respondido, inclusive, essa mesma pergunta da outra vez que a gente tinha vindo aqui no debate anterior. Não há nenhum problema. O dever da OAB está lá, constitucional, de zelar pelo Estado Democrático de Direito. Só para você ter uma ideia e deixar claro. Primeiro,
fato da OAB, local, estadual, ter ajuizado uma ação, né, que se sabia que do ponto de vista jurídico era questionável, porque do ponto de vista do direito, uma coisa é a ação política. E aí a ação política enquanto partidarização da ordem é uma coisa. A outra coisa é do ponto de vista jurídico, tá certo? Então, do ponto de vista jurídico, a ação ser questionada, nenhum problema. Nós não vamos desistir da ação a partir de 1º de janeiro. A ação vai continuar. Ah, mas é ação de ordem de matéria de ordem pública. A OAB não poderia desistir. Poderia desistir e o Ministério Público continuar com ela. Nós não vamos desistir, vamos continuar a ação para ver o fim dela. Não há nenhum problema. Não há qualquer submissão, qualquer dependência, qualquer compromisso com relação a isso. A nossa atuação, não só com relação à Assembleia Legislativa, com relação ao Poder Executivo, com relação ao Poder Judiciário, será de independência e de respeito mútuo, mas uma relação institucional. Nós não vamos eleger ninguém para ser o Cristo ou para ser o Judas na nossa gestão, para usar a gestão como trampolim político. E aí eu disse, Gilvan, começaram a denunciar e a divulgar e a difamar, da mesma forma que estão fazendo agora com essa questão do presidente da Assembleia, foram antes para o interior para dizer que eu iria ser candidato a deputado estadual pelo PT, ou iria ser candidato a deputado federal pelo PT, que eu queria ir para a OAB, para tomar a OAB, e aí subir como trampolim político. Ou seja, queriam me medir pela régua deles. Eles utilizaram isso e utilizam. Então eu fui no cartório e fiz uma declaração pública de que eu não vou concorrer a qualquer cargo político, eletivo, político partidário. Esse é um compromisso que eu assumi em cartório publicamente. O meu interesse é servir a classe, não é serviço da classe. Então, com esse pronunciamento público em cartório, eu digo o seguinte: olha, quem está instrumentalizando a ordem hoje para um partido político são eles, e fazem isso há 9 anos. E não têm qualquer autoridade, nem política, nem moral, para vir falar da minha vida, da minha história, de 25 anos de advocacia ilibada.